Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando aí nossa segunda semana no terceiro módulo do nosso curso de programador de sistemas. É um prazer estar com vocês e realmente eu espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, conforme vocês devem estar lembrando, na semana passada nós vimos sobre a linguagem PHP, né? Nós estamos aí na apostila de programação para o web. Então, nós vimos aí, recapitulando, né, que é a linguagem PHP, como instalar, entre outros. Hoje, nós estaremos vendo sobre como receber dados de um formulário. E na próxima semana, nós estaremos vendo sobre o banco de dados MySQL, como fazer o acesso, a inserção, consulta, exclusão, entre outros. O que nós veremos nessa aula? Dentro da questão aí de recebendo dados do formulário, nós veremos o método GET e POST, como obter e validar esses dados, o upload de arquivos e o headers, tá? Já vou deixar bem claro, gente, o PHP é uma linguagem que está em alta, foi por isso que eu quis trabalhar ela com vocês. E se a gente for aprofundar na linguagem, é um outro curso à parte. Então, quem tiver interesse, no YouTube tem vários cursinhos gratuitos, tá? Sobre a linguagem, né, PHP. Então, deixo de sugestão aí de dica para quem tiver interesse, tá? Outra linguagem que está bastante em alta aí é o JavaScript também, que é muito usado, né? Tem alguns que falam que ela está em desuso. Eu vou até deixar um link mais no final para vocês também, de quem tiver interesse aí nessa área, tá bom? Então, assim, na questão aqui, ó, como obter e validar dados, upload de arquivo, eu não vou entrar detalhadamente na programação, senão seria aí uma aula com 2 horas só para tentar explicar sobre isso. Como o nosso foco é programação, programador de sistemas, então eu vou mais para o lado da prática do programador de sistema, tá bom? Qual é o nosso objetivo aí na nossa aula de hoje? Dentro do item recebendo dados de um formulário, né? Entender como os dados de um formulário são manipulados em um servidor com PHP, aprender a exercitar o envio de um arquivo para o servidor a partir de uma página web e conhecer a forma de gerenciar as informações de uma conexão com o servidor. Eu vou parar o vídeo aqui só enquanto está passando um carro na rua. Então, vamos lá. Como que nós vamos receber esses dados do formulário, né? Após o conhecimento da sintaxe dos comandos em PHP, agora nós vamos criar as páginas dinâmicas tratando as informações obtidas de páginas, como por exemplo formulários. A partir de um formulário em HTML em um navegador, o usuário envia os dados para uma página no servidor. Nós vamos aprender, né, como que esses comandos em PHP captura esses dados e faz essa validação, né? Como que ele vai saber que os números que eu digitei são meu CPF, que o CPF está ligado a essa pessoa, tá? Entre outros. É extremamente importante que vocês revisem o conteúdo de formulários dentro da disciplina lá de Fundamentos de Desenvolvimento Web, ok? Então, voltar lá no módulo 2, dar uma olhadinha na apostila e se tiver dúvida, estou sempre à disposição, tá? Recebendo dados do formulário, métodos GET e POST, tá? Na definição de um formulário em HTML, 3 atributos são importantes para a criação de páginas em PHP no servidor. Esses atributos são o action, o method e o incept, tá? Novamente, meu inglês é péssimo, então aqui, ó, tá? Ação, método, né? E o tipo, tá? Vejamos o exemplo na figura 2.1 a seguir. Essa figura foi retirada da apostila, tá, gente? Então, por isso a importância de ler a apostila, tá? Então, aqui, ó, tem o método get post, né? O método action, né? Ação, né? Ele vai lá dentro do HTTP, no local que tá? Aqui é um exemplo, né? Cadastro.php. Logo em seguida, eu vou ter o método da forma post, né? E o insert, né? Que é a aplicação e onde ela está, tá? Então, eu tenho aqui, né? O name, né, que é o nome do formulário. Ele é útil para referências em funções JavaScript, tá? Eu tenho o action,
né? Que é o arquivo no servidor que será chamado para tratar os dados do formulário. A página em HTML com o formulário irá passar os dados para o programa PHP específico nesse campo. Logo em seguida eu tenho o método, né? O método de envio para o servidor. O método, como eu disse, ele pode ser GET ou POST. Vamos falar disso logo a seguir, tá? E o accept, né, que define o formato de como os dados são enviados para o servidor, tá? Necessário para o envio de arquivos, que será tratado mais adiante, tá? Por enquanto, não vamos especificar nada, tá? O exemplo acima mostra o valor padrão que pode ser omitido, tudo bem? E aí, né, para vocês entenderem, né, a diferença entre o GET e o POST está na forma como os dados são enviados para um servidor. No método POST, os dados são ocultados. É o método recomendado para quando se utiliza formulário. Então, o que é isso, né? Quando eu digito a minha senha, por exemplo, aparece aquelas bolinhas ou o asteriscozinho, né? Então, esse é o método, nesse caso, é o POST, tá? Já no método GET, os dados são enviados de uma forma aberta, ou seja, eu iria digitar, né, vamos supor que meu CPF 123.456, o usuário estaria, né, vendo esse CPF, tá? Para isso, utiliza o símbolo de interrogação e depois o nome do arquivo. E aí tá até explicando, e eu vou deixar uns videozinhos também na atividade que o professor explica isso mais detalhadamente. Vou dar uma acelerada, porque senão a aula realmente vai ficar muito grande, tá? Recebendo dados do formulário, né? Obtendo e validando esses dados. Então aqui, ó, vocês podem estar vendo, eu peguei até um exemplo quando a gente cria um e-mail lá no Gmail, né? Eu vou digitar o meu nome, sobrenome, o nome para aquele usuário, né? Como que ele valida, né? Vamos supor que eu crio um e-mail aqui, né? professoramailinda@gmail.com. Ele vai fazer essa busca, ver se esse e-mail existe. Se o e-mail existir, vai aparecer uma mensagem aqui para mim, né? E-mail existente, favor colocar, né? Por exemplo, professora mais linda 1, tá? E aqui também eu não vou entrar muito em detalhes, por quê? Porque essa validação de dados aqui, ela é feita dentro do banco de dados, que é o que a gente vai ver um pouquinho aí mais nas próximas aulas, né? Na aula da próxima semana. E também lá no módulo 4, a gente vai ver a questão do banco de dados. Então, mais lá na frente, quando a gente vê isso detalhadamente, eu volto e explico aqui, tá bom? Aqui, ó, eu até digitei uma senha qualquer, tá vendo que tá o pontinho, né? É o método GET, que a gente falou anteriormente, tá bom? E aí, na apostila, tá? Na página 33, né? 32, 33, explica, né? Cada um aí dos campos dentro da linguagem PHP. Então, peço, né, humildemente para vocês lerem a apostila. Tá? Recebendo, né, ainda obtendo, recebendo e validando dados, tá? Tem dicas aqui na apostila, né? Então, o que eu falei, né? O CPF é um tipo de verificação, o e-mail é outro, tá? Então, tem algumas dicas de leitura aí que eu deixo para vocês, tá? E leituras complementares sobre a linguagem PHP, tá? Agora, nós vamos passar para a questão de upload de arquivos, né? O que é isso? Provavelmente, vocês já devem ter feito sem prestar atenção, né? Eu quero inserir a minha foto aqui no e-mail, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um upload, vou pegar uma foto, né? E logo em seguida a minha foto aparece aqui, tá? Estou explicando a parte prática, gente, tá? A questão aí da programação, como eu já disse anteriormente, está na apostila, tá? E por último, né? O último tópico aí da nossa semana é sobre o headers, tá? O que são os headers, tá? Ele serve para o gerenciamento da conexão entre o PHP e o navegador do usuário, podendo trocar informações contidas no cabeçalho HTTP de uma página. Tá? Os headers são informações trocadas entre o navegador e o servidor de maneira transparente ao usuário,
e podem conter dados sobre o tipo e a versão do navegador, a página onde partiu a requisição, né, o nosso link, os tipos de arquivos aceitos como resposta e uma série de outras informações. Tá? Cada tipo de site contém um tipo. Tá? A sintaxe do header, né, header, cabeçalho, tá? Em que cabeçalho é um conjunto já definido para indicar o tipo de cabeçalho utilizado pelo HTTP a ser usado. E aí tem um exemplo a seguir, esse exemplo está lá na apostila, né? E como eu disse, né, toda a explicação, tá? Tem dois tipos de usar, né? Esse é o primeiro tipo, tá? Que o HTTP indica um código de retorno e envia para o navegador do cliente. Temos o exemplo aqui. E um segundo exemplo, né, que redireciona para outra página, tá? E aí ele usa o comando location, tá? O exemplo aqui da figura 2.9, tá? Tá tudo explicadinho lá na apostila, tá? Como eu disse, né, vou deixar aqui, eu nem sei se eu poderia estar fazendo isso, mas no curso EAD eu acho que vai do interesse do aluno, então se o aluno quiser, né, aprender mais, tá? Tem esse site, gente, de Minas, né, do estado de Minas, essa instituição que chama o iTech, e aí tem um curso gratuito, né, de HTML para desenvolvedor de HTML e Web. E aí ele explora muito essa questão do JavaScript, essa questão de formulário aí, vai explicar de uma outra concepção, tá? Quem tiver interesse, curso muito bacaninha, numa parte da tarde aí vocês conseguem fazer, tá? Vou aproveitar, vou falar aí sobre a nossa atividade, né? Atividade 2 do terceiro módulo, né? Quero que vocês assistam essas 4 aulinhas, não chega a 1 hora todas elas, tá, gente? Cada uma tem na faixa de 10 minutos, tá? E aí o professor vai explicar, é a mesma apostila que nós estamos seguindo, né, com outro professor, para não ficar tão cansativo, né, vocês ouvindo só minha voz, tá? E aí vocês vão entender melhor, tá, essa questão do MySQL, né, com a linguagem PHP, tá? Dúvida, estarei à disposição, só me chamar, pode me chamar no chat, no WhatsApp ou no e-mail, tá? A apostila que nós estamos utilizando é essa, de programação para o web, tá? Está meus contatos aí, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Abraços!